Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Uma reflexão da palavra de Deus para nós aqui nesta manhã. A luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. Jeremias capítulo 28 conta essa triste história, mas também importante história para sabermos que a luta contra os falsos ensinos, contra os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos evangelistas, os falsos presbíteros, diáconos, presidentes, não é de hoje. Os profetas levantados por Deus de antigamente também passaram pela mesma guerra de lutar contra o engano, a mentira, a falsidade, a hipocrisia no meio do povo de Deus, no meio do arraial de Deus. Porque no mundo já é normal, no mundo já estão todos dominados pelo espírito desse mundo, pelo Deus com letra minúscula deste mundo, que é o diabo. Então eles já estão mergulhados no engano, na mentira, na traição, na hipocrisia. Agora, a luta dos profetas verdadeiros, de Deus, do Espírito Santo, foi sempre contra os falsos no meio dos verdadeiros. Sempre houve essa guerra. E nessa passagem de Jeremias 28, a Bíblia fala para nós de um falso profeta chamado Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão. Ele, diante do sacerdote, diante do profeta Jeremias, ele então profetiza que o rei da Babilônia, o grande Nabucodonosor, ele seria retornado 2 anos depois, trazendo os utensílios que foi levado da casa de Deus, que o seu império seria quebrado, que o seu governo seria quebrado, e que ele retornaria com tudo e com todos. Porém, parece e tudo indica que era verdadeiro, mas era falso. Os falsos profetas enganadores, eles falam com tanta convicção, com tanta intensidade, que se você não se controlar, não se equilibrar e correr para o joelho e para a palavra verdadeira de Deus, você será enganado, nós seremos enganados. Mas graças a Deus que o Espírito Santo sempre mantém o remanescente fiel e revela a verdadeira intenção, o verdadeiro plano, o verdadeiro projeto de Deus aos verdadeiros servos do Senhor. Então ele começa profetizando Ananias: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Mas na verdade, quem estava usando o rei da Babilônia, ainda que ímpio, era o soberano Deus. Ué, pastor, Deus usa o ímpio? Deus usa quem ele quer. Deus usou Ciro, Deus usou Nabucodonosor como vara de correção para o seu povo, para levá-los cativos, para eles ficar 70 anos. Deus usa quem ele quer. Uma coisa é Deus usar como servo, outra coisa é Deus usar para um propósito, mesmo alguém que não seja servo, que não seja salvo. Mas na profundidade da palavra, a palavra, todos são servos. Os crentes, os não crentes, os ímpios, todos os moradores da terra são servos de Deus, querendo ou não. Então ele profetiza, Jeremias o repreende, mas ele persiste, ele continua. Aí vem Jeremias, falou Jeremias o profeta Ananias, o profeta aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta: amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme tuas palavras que profetizaste e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todo
todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Jeremias 28, versículos 5 e 6. Porém, Jeremias deixa uma advertência: mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra as muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. Aí vem agora o profeta verdadeiro, para o confronto. Não adianta, quando tem falso profeta, falso ensinador, falso enganador, no meio do arraial do Senhor, nós temos que partir para o confronto. E o confronto é a verdade da palavra, é aquilo que Deus falou. Se Deus falou, está falado. Se Deus não falou, nós não temos compromisso. Martim Lutero escreveu que fora das Escrituras, contrariando as Escrituras, pode fazer chover até milagres de todas as espécies, mas nós temos que resistir, nós temos que não aceitar, nós temos que não receber essa palavra, porque Deus é verdadeiro. Eu até escrevi ela aqui, vou ler para vocês. Todo ensinamento contrário às sagradas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres. Aí vem o profeta Jeremias e o confronta. O profeta Jeremias 28, 9. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Ele chama Ananias para o confronto e diz: se Deus está falando na sua boca, tem que cumprir. Se ele está falando na minha, vai ter que cumprir. Aqui não cumpria porque Deus não falou e não usou o profeta. O que faz um profeta ser respeitado? O que faz um profeta ser abençoado? O que faz um profeta ser reconhecido e conhecido não é quando ele libera a profecia, é quando se cumpre o que ele profetizou. Então tome cuidado, você que ouve muitos profetas. Há muitos verdadeiros, mas há muitos enganadores e falsos no meio dos verdadeiros. Não vá acreditando em tudo que você ouve, não vá mergulhando de cabeça em tudo que você ouve, não faça isso. Só vai se tornar um profeta verdadeiro quando se cumprir de fato o que ele falou. Jeremias então não questiona mais, libera a palavra, e Jeremias o profeta foi tomando o seu caminho, no versículo 11 de Jeremias 28, ou seja, o que eu tinha que falar eu já falei, o que Deus colocou no meu coração já falei, não tenho mais papo contigo. E o que é de Deus vai prevalecer, vai cumprir. O que não é de Deus não vai cumprir, o que é de Deus vai cumprir. Muito bem, Jeremias quando vai para embora, aí o Senhor se manifesta a Jeremias. O Senhor se revela a Jeremias e diz assim, vai, versículo 13, vai, fala Ananias dizendo, assim diz o Senhor, jugos de madeira quebrastes, mas em vez deles farei jugo de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações, para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias o profeta Ananias, o profeta, ouve agora Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiaste em mentira, pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. Ou seja, versículo 17, Jeremias 28, e morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. Meu irmão, minha irmã, não brinque de falar o que Deus não falou. Ananias pagou caro, morreu no 7º mês, porque era tudo mentira. Ele estava profetizando mentira, pregando mentira, induzindo o povo de Deus a mentira. Deus não trabalha com mentira, Deus não brinca com seus sentimentos, Deus só fala a verdade, trabalha na verdade, liberta na verdade, vai te levar para o céu na verdade.